Pastor Arnolfo foi uma benção. A gente, toda vez que está junto com ele, ele é um figuraça, né? Um cara incrível, um cara muito para frente. Nem parece que tem 45 anos, nem parece que é novo. Ele, a sua família, a sua esposa, suas filhas, é muito incrível. Chega aqui, eu saio daqui renovado, porque parece que ele está com 43, vai fazer 44, de tanto renovo, de tanto alegre que é. Isso é muito bom. Mano, deixa Deus te usar. Você tem cara de flamenguista, hein? Não, estou falando, conecta assim, é igual o Espírito Santo, se conecta, é algo muito forte. Gente, sou casado com a Deise, somos pastores da Central do Avivamento. Nossa igreja fica localizada em São Gonçalo. Temos algumas unidades em São Gonçalo, uma em Maricá e também no Paraná. Sou casado há 32 anos, juntos com a minha esposa há 36 anos, 32 vai fazer esse ano. Com isso, nós tivemos duas lindas meninas, uma que chama Rebeca, pastora da Central do Avivamento, junto com o pastor Jantos, são casados, e eles também me deram um presente esse ano, que nasceu a Zoe. Zoe vai fazer em maio 1 ano, sou vovô, glória. E também tem a minha filha Raquel, casada com Samuel. Os dois hoje estão morando fora. Raquel é jogador de Samuel é jogador de futebol. Estão morando lá no Bahrein. Há 20 dias atrás eu estava literalmente na guerra. Inclusive lá eles estão ainda. Agora deu uma amenizada. Até botei no grupo, falei: gente, ora por mim que eu estou na guerra. E estava mesmo lá, a chapa está quente. Teve que fazer uma manobra para mim conseguir sair pelo outro lugar. Tipo, quase fugido mesmo para sair da guerra. E quando estiverem orando, ora pela Raquel e Samuel que está lá. Ele tem um contrato, ele joga, o time não parou. E também eles tiveram um filho que se chama Samuel. A gente chama ele Samuelzinho. Então eu sou avô dose dupla. A Zoe vai fazer 1 ano, Samuelzinho vai fazer 10 meses, ou seja, 2 meses de diferença. Fui avô dose dupla de um casal de netos lindo. E eu acredito que quem é avô sabe que coisa linda que prazer, que você só brinca e devolve. Que coisa linda de vovô. Ela não pode me ver, segura um pouquinho, toma, aleluia. Pai, quanto você vai ficar com a Zoe em casa? Quando ela entender o que é sim, o que é não. O resto, que aí você fala sim, o que não, né? Agora, fica aí, minha filha, Deus é bom. Eu estou com uma palavra queimando no meu coração, e eu acredito que o Espírito Santo vai ministrar o nosso coração de uma forma poderosa. Abra comigo o livro do 2 Reis, capítulo de número 3. Esse texto é um texto que você já ouviu, já com certeza, já deve ter sido ministrado em alguma forma por esse texto, mas ele marca por algumas lições que nós aprendemos desse texto, aonde às vezes, ou quase sempre, livro de 2 Reis, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo de número 7. Às vezes, na nossa cabeça, e isso não é problema nenhum, nós traçamos planos, se preparamos, projetamos, e não tem problema nenhum. Isso é válido e tem que se fazer. Você tem que se projetar, você tem que se preparar, você tem que olhar o seu futuro com perspectiva de crescimento. Mas nesse texto eu aprendo que pode ser que o meu projeto dê errado. Nesse texto eu aprendo que pode ser que o que eu imaginei e o que eu projetei possa dar errado. Mas eu amo os céus e amo Jesus, que o plano dele nunca dá errado. Eu vou repetir: o plano de Jesus nunca dá errado. O meu pode dar errado, o meu pode falhar, mas o de Jesus sempre vai dar certo. Eu vim para te dizer que essa noite o Espírito Santo está dizendo: descansa o coração, o meu plano não vai dar errado. Oh, aleluia! Capítulo de número 3, versículo 7, que diz assim: e foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá, rei dos Moabitas, que se rebelou contra mim: irá tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei eu e serei com tu, e o meu povo com o teu povo, e os meus cavalos com os teus cavalos. Vamos pular para o 10 para a gente adiantar um pouquinho. Então disse o rei de Israel: ah, Senhor,
chamou esses 3 reis para entregá-los na mão dos moabitas, e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava ou derramava água sobre a mão ou as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai os profetas de teu pai, os profetas de tua mãe. Porque o rei de Israel lhe disse: não, porque chamou esses 3 reis para entregá-lo na mão dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e não te veria. Ora, pois, me traga um tangedor, ou me traga um músico. Você sabe que isso está acontecendo aqui no meio de um deserto. Você sabe que isso está acontecendo aqui no meio de um problema. Você sabe que isso aqui está acontecendo no meio de uma escassez. Você sabe que isso está acontecendo aqui no meio de quando deu tudo errado. E agora, quando eles vão até o profeta, a atitude do profeta para um diz o seguinte: eu não tenho nada contigo. Mas aí o rei Josafá espiritualmente estava bem, porque era um homem do avivamento, só para você entender. E é isso que Deus está fazendo conosco aqui nessa noite. Aí o profeta fala assim: mas se não fosse pela presença de Josafá, é o que Deus está dizendo para mim e para você, se não fosse por sua atitude estar aqui me buscando. Só 3 pegou. Se não fosse pela sua atitude de abrir mão de tudo e vir para a conferência de avivamento. Aí a Bíblia diz que ele chama os músicos. E o texto diz que quando os músicos tocavam, oh, eu sinto Deus aqui. Ora, pois, me tragam um músico, um tangedor. E sucedeu que, tocando os músicos, veio a mão do Senhor, na minha tradução, mas em outras traduções diz: e desceu poder de Deus. É mais ou menos Deus dizendo: descansa, vocês estão me adorando. Na hora mais difícil vai ter resposta. Oh, aí o texto diz que o poder desceu. Estou só lendo. O poder desceu. Aí olha que começa no versículo 16. Até então estava uma conversa entre os reis, entre o profeta. Quando o tangedor começa a tocar, a adoração sobe. Aí o poder de Deus desce. E moído do poder de Deus desce, agora desce também a instrução. Aí o texto diz: assim diz o Senhor. Como eu gosto desse não, os profetas gostam, isso é maneiro. Assim diz o Senhor. Eu vim para declarar, igreja, assim diz o Senhor. E aí Deus dá uma instrução: fazei nesses vales, fazei nessa situação. Em algumas traduções diz buraco. Em essa tradução que vocês estão lendo aí está dizendo cisterna. Em outra tradução está dizendo cova, que é meio esquisito, né? Fazer cova. Mas que está dizendo faz buraco, faz cisterna. Aí o texto continua dizendo: nesse vale, e não poucas, muitas. Eu fico doido quando eu vejo isso aqui, porque isso aqui está acontecendo no deserto, tá, gente? Isso aqui está acontecendo com a galera que estava andando 7 dias, acabou a água no meio do deserto, cansados, com sede, desnutridos já, com todo aparato militar nas costas, com tudo. E Deus fala para eles: faz buraco, faz buraco. Aí o texto continua dizendo: porque assim diz o Senhor, versículo de número 17, porque assim diz o Senhor: não vereis do vento, não vereis da chuva, mas todavia
3 pegou. Todavia, a situação vai ser resolvida. 4 pegou, eu estou só lendo. Todavia, você não sabe da onde vai vir. Não vai vir pelos meios naturais, não vai vir pelo vento, não vai vir pela chuva. Sabe o que Deus está dizendo? Mas descansa o coração, o problema vai ser resolvido. Mas descansa o coração, a solução vai chegar. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei de uma coisa: descansa o coração, vai dar certo. Aí o texto continua dizendo: porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberás vosso gado e os vossos animais. Está dizendo, todo mundo vai ser abençoado. Todo mundo vai ser beneficiado por causa dessa conferência. Todo mundo vai ser alcançado. Aí eu e você ficamos felizão, porque Deus resolveu o problema. Mas olha o que Deus faz no último versículo. Olha o que Deus faz no último que eu quero ler. Olha o que Deus está dizendo. Olha isso, pastora. Versículo 18. E isso ainda é pouco. Só uma deu um glória a Deus. A Deus está dizendo, e isso ainda é pouco aos olhos do Senhor. Eu estou só lendo. Já era para a gente estar marchando. Já era para a gente estar igual aquela galera, a mão acendendo luz, já crendo. Porque Deus está dizendo, além de eu resolver o problema, eu vou te levar além do que você imagina. Recamaracho. Além de eu resolver o problema, eu vou te levar a viver em outro nível. Espírito Santo, Espírito Santo, obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado, Jesus, porque eu creio que o Senhor está neste lugar. Eu creio que essa conferência, Pai, é uma conferência que tem marcado a geografia dessa cidade. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo poderoso nesses dias, e o Senhor tem também algo específico para hoje. Que hoje o Senhor possa destravar, falando de uma forma poderosa, e que o teu poder se manifeste em cura, em batismo, em milagre, em respostas. Mova o sobrenatural, Senhor. Espírito Santo, traga à minha memória aquilo que li. Traga à minha memória aquilo que o Senhor tem para essa noite. Usa meus lábios de uma forma poderosa, repreendendo qualquer tipo de distração. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Espírito Santo, tudo é teu. Espírito Santo, tudo vem do Senhor. Espírito Santo, o Senhor toca onde um homem não pode tocar. O Senhor faz o que o homem não pode fazer. O Senhor entra onde um homem não pode entrar. Flua nesta noite, Jesus. Toca, Jesus, na mente. Toca no corpo. Toca, Jesus, de uma forma poderosa. Flua, Jesus, flua. Sinta a tua presença aqui, Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Fala para esse crente que está do teu lado. Fala assim, ó, se não der glória a Deus do meu lado, vai pagar meu lanche na cantina. Você escolhe, eu pago o lanche ou dá glória? Só tem, eu te dou um conselho: dá glória que Jeová paga o lanche. Faz os dois. Então fala para esse crente assim, ó, não fica de boca calada do meu lado. Disputa com ele. É a única disputa santa da igreja que vale. É a disputa quem dá mais glória. Isso, olha aí, ó. Tem gente que não vai pagar o lanche. Eu não quero pagar lanche, eu quero receber o lanche, então eu vou dar mais glória. Vamos dar a disputa então? Quem deu glória mais alto vai ganhar o lanche. Quem vai pagar, pastor? Qual é o nome daquele irmão que estava aqui?
Pedro que vai pagar na conta do Pedro. Mas é forte. A gente tem que crer que quando damos glória, o céu se abre em nosso favor. Eu creio muito nisso. Esse texto é um texto que é muito rico, porque 3 reis se juntaram, porque houve uma quebra de aliança, uma quebra de contrato. 3 reis se uniram. Lemos do versículo 7, que um chama a ajuda do outro, dizendo assim: ó, preciso resolver uma situação e eu preciso da sua ajuda. Aí o outro rei fala assim: beleza, pô, fechamento, tua briga é minha briga, vamos junto, vamos, partiu. E o texto nos dá clareza de que tem 3 reis, 3 exércitos, que vão agora ter que traçar um caminho para chegar até onde estava o seu inimigo. Sabendo disso, que nenhum exército na sua sã consciência sai de um dia para o outro, acorda e fala assim: hoje estou a fim de arrumar um problema, e sai para guerrear. Ninguém na sua sã consciência vai fazer isso. Nem eu e você acorda de manhã e fala assim: hoje estou a fim de São Paulo, vou ver qual é, vou partir. Não tem como, você vai botar no GPS, você vai ver como é que está a passagem, você vai fazer um plano. Tem gente que sai, acordou e fala: hoje estou a fim de viajar. Depende da situação, pega o jatinho, beleza. Mas geralmente você faz um plano, geralmente você se prepara, geralmente dependendo, uma semana, um mês, 15 dias, 6 meses, um ano antes. Olhando para esse texto, eu acredito que eles se reuniram, e não uma reunião, talvez mais de uma reunião, porque estamos falando de 3 exércitos, estamos falando de uma situação séria e de um poder bélico grande. Tinha um plano, uma estratégia para eles poderem ir, e a Bíblia diz que um desses fala assim: qual caminho seguiremos? Alguém desses 3 reis falou: pelo caminho do deserto. Alguém deu uma dica, porque ele era conhecedor, supostamente, que aquele caminho seria o melhor caminho, porque teve alguma, acredito isso, não precisa aqui ser teólogo e nada disso, mas acredito que alguém deu a sua opinião: esse aqui é melhor, esse aqui eu já ouvi falar, demora mais um pouquinho, hoje mesmo o Waze me mandou vir para o campus. Tinha uma vez que eu já vim pela serra, perguntei ao pastor, falei: pastor, qual é a diferença? Ele disse: dependendo aí uns 30 minutos de diferença, dependendo, é melhor vir pela serra, mas o Waze me botou por campos. Ou seja, o Waze entende hoje melhor do que a gente qual é o caminho. Eu acredito que esses 3 reis, todo mundo deu a sua opinião, mas alguém disse o seguinte: pelo caminho do deserto. Talvez alguém indagou: por quê? Porque é o melhor caminho. Por quê? Porque podemos parar em algum lugar para reabastecer os cantis e beber água. Ninguém na sua consciência vai pegar 3 exércitos e sair pelo deserto para ver o que dá. Tipo assim, vamos sair, vamos andar e vamos ver o que vai dar. Acredito que eles tinham na sua mente ou no seu projeto que poderia ter um lugar para reabastecer os cantis e dar de beber aos animais. Só que, como eu falei, eles fizeram planos. Só que eu falei, eles montaram a estratégia. E não é errado, é certo, precisa se preparar. Só que o plano deles, a estratégia deles, o que eles arquitetaram, não deu certo. Decalaxúria. Talvez você entrou aqui nessa noite e algum plano que você traçou pode ter acontecido de não ter dado certo. Descansa o teu coração, o de Jesus não vai falhar. Eu vou ser mais profundo aqui. Ei, vou apertar mais um pouquinho. Se o seu desse certo, talvez você não estaria aqui. Se o seu fosse do jeito que você queria, talvez você não estaria aqui. E eu aprendo nesse texto que eles agora estão caminhando, e o texto diz que a água acaba. E agora eles olham um para o outro e dizem assim: deu ruim. Como que eles vão continuar caminhar do deserto com toda aquela gente, com todos os animais, com aparato militar?
eles iam perder até chegar no inimigo, eles iam estar desnutrindo, literalmente sem força. Aleluia. E aí um dos reis diz: eu sabia que Deus ia nos trazer para cá, que é mais fácil botar na conta de Deus do que reconhecer que deu errado. De carachúria, eu sabia. Oh meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Eu sabia que isso ia acontecer, que íamos vir para cá para perder. Enquanto um está dizendo morte, enquanto um está dizendo não tem jeito, enquanto um está dizendo vamos perder, o outro se levanta e diz: não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar. Olha a diferença, um dizendo vamos morrer e o outro falando Deus ainda não deu a sua última palavra. Eu vou repetir, um dizendo morte e o outro dizendo Deus ainda não respondeu. Bota a mão no ombro desse irmão e diga assim: descansa, a última palavra é de Deus. Oh, aleluia. Estou aqui com o pastor Fabiano. Deus abençoe, meu filho. Isso aqui é incrível, porque um rei está falando, deu ruim. O outro rei está falando, Deus ainda não falou. Um rei está dizendo, não tem jeito, vamos morrer. O outro rei está falando, Deus ainda não respondeu. E desculpa falar, porque eu tenho isso com muita força na minha cabeça. Se consultasse a Deus lá atrás, talvez não estaria passando pelo que estava passando. Se perguntasse a Deus aqui qual caminho e por onde ir, não passava o que está passando aqui. Mas como Deus não é como eu e você, não lance terra e não faz biquinho, se formos até Ele, mesmo com qualquer situação, Ele sempre está pronto para nos responder. E aí Ele fala, não tem aqui um profeta para que possamos consultar? Aí alguém fala assim, tem um moço aí que deitou água sobre a mão de Elias. Ele é homem de Deus. Ó, o avivamento está com ele. Aleluia. Aí a Bíblia diz que falaram, então tá, vamos lá, vamos descer até ele. Chegam lá, o rei de Israel, bonzudo, diz, e aí? Ele olhou, e aí o que, seu miserável? Que tenho eu contigo? Vai procurar o profeta dos teus pais e o profeta da tua mãe. Mais ou menos assim, não tem compromisso com você. Aí ele olha e fala assim, mas se não fosse pela presença de Josafá, nem confiança eu daria a vocês. Mas já que eu entendi que Deus está aqui, vamos fazer o seguinte, traga um tangedor, traga os músicos, sobe aqui para mim o baterista, sobe para mim o tecladista, até o moço que toca isso aqui, vamos buscar. Ah, meu irmão, sabe o que eu aprendo com isso aqui, pastor novo? Ei, meu bispo, olha isso, faltou o clerical. Ei, sabe o que eu entendo? Eu entendo que pode ter a pior notícia, eu entendo que pode estar vivendo a pior estação, eu entendo que pode estar vivendo uma fase não muito boa. Não adianta murmurar, pastor. O que eu preciso fazer é entrar na presença de Deus, na adoração, entrar na presença de Deus, na adoração. E nesta noite Ele me trouxe aqui para te dizer, ei, é noite de adorá-lo. Pastor, não está do jeito que eu gostaria, adore. Ei, o fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não, tu estás comigo.
Continua vocês. As tempestades. Eu sinto ele aqui, hein? Senta, pode continuar a banda, senta. Meu Deus do céu, eu jamais imaginei que eu ia pedir à igreja para sentar. Há uma unção aqui. Você entendeu o que acabou de acontecer? O que acabou de acontecer aqui? O profeta chamou os tangedores. Na hora que o caldo engrossou, o profeta chamou os tangedores. Na hora que a resposta, a terrena, deu tudo errado. Ele falou: eu conheço até o Deus que eu sirvo, mas vamos entrar em adoração. Sabe qual é a primeira lição que eu aprendo? Quando tudo diz que não, o meu único recurso, eu não tenho segunda opção. Quando tudo diz que não, o meu único recurso, a minha única opção é ir a Deus em adoração. Pastor, meu casamento, adore a Deus. Pastor, minha vida é espiritual, adore a Deus. Pastor, minha vida financeira não está legal, minha vida, adore a Deus. Vai ele em adoração. Pastor, eu não sou afinado para cantar. Não estamos falando sobre cantar, estamos falando sobre adorar. Adorar na sua intimidade, adorar no seu secreto, adorar quando entrar na igreja, adorar. É diferente de cantar. Aqui não tinha público. Aqui ele chama para fazer um culto pentecostal no meio do deserto. Sabe o que a gente aprendeu aqui? A água acabou, o recurso humano acabou. Sem resposta, sol quente, sem saber para onde está indo. Um está dizendo: vou morrer, e o outro está dizendo: eu não dou um passo se Deus não responder. Um está dizendo: eu já errei aqui e não ter perguntado, então já que aqui a água acabou, eu não dou mais um passo se Deus não falar. Deus te trouxe aqui para te dizer: deixe Ele tomar tuas mãos, deixe Ele te guiar, deixa Ele conduzir a tua vida, que eu te garanto. Levanta as duas mãos, que essa é profecia. 2026 será o melhor ano da tua vida. Toca pra mim, meu filho. Isso é sax, isso. Toca bem alto, aumenta o sax aí. Não aumenta o som do sax. Deus está dizendo: adora, meu irmão. Pastor, não está do jeito que eu gostaria, adora. Pastor, não saiu como eu planejei, adore. Pastor, eu gostaria que fosse diferente. Então não saiu do teu jeito, adore, que Jesus vai fazer do jeito dele, que é melhor. E o texto diz que eles foram a Deus em adoração.
Êxodo diz que a adoração subiu. O texto diz que a adoração no meio do deserto subiu. E a Bíblia diz que o poder desceu. Esse poder aqui não é o poder só para a gente rodar. Eu sou do manto, irmão, eu gosto de rodar. Mas esse poder que está dizendo, a resposta chegou. A mão de Deus desceu. E a mão de Deus está dizendo o seguinte: eu vou te conduzir para o melhor lugar. A mão de Deus desceu. O poder de Deus desceu. A adoração subiu. Isso eu estou falando no meio do deserto. Isso eu estou falando quando a água acabou. Isso eu estou falando quando saiu do jeito que eles planejaram. Eles adoraram. Você está entendendo? Eles adoraram e a resposta veio. Deus me trouxe aqui para te dizer: essa conferência será uma conferência de respostas para a sua vida. Eu sinto ele aqui. Levanta a tua mão por um minuto, meu irmão. Levanta a tua mão e adore por um minuto. Tem resposta de Deus para a tua casa. Tem resposta de Deus para a sua família. Tem resposta de Deus para a sua vida nessa noite. Tem resposta de Deus para a sua vida. Adore porque tem resposta. Tem resposta de Deus. Ei, as águas estão se movendo. Os céus estão trabalhando. Tem resposta de Deus. Tem resposta de Deus. A mão de Deus desce. O poder de Deus desce. Eu sou do manto, eu sou do Pentecoste. Doutora, eu sou daquele que ia para a igreja e quando não tinha um corinho de fogo para rodar, a gente ia para casa triste, porque achava que Deus não estava no culto. E foi muito bom para mim. E se tiver que fazer hoje, eu faço. Porque é melhor rodar aqui do que estar na carne lá no mundo. Só que aqui Deus falou muito comigo. O que adianta poder sem instrução? O que adianta poder sem destino? O que adianta eu vir para o culto e não se ligar no que Deus está falando? Porque um culto desse não é só para ser um culto desse é para dar destino. Uma conferência dessa é para te dar destino. A equipe, o pastor, os pastores oraram, jejuaram. Para quê? Só para fazer conferência? Não! É para dar destino à igreja para o ano de 2026. Então o poder desce. E eu amo isso aqui. O poder desce. Junto com o poder vem a instrução. Assim diz o Senhor: fazer nesse vale, cisterna, buraco, covas, como você quiser entender. Mas que Deus está falando, cavar. Que Deus está falando, faça buraco. Que Deus está dizendo, faça a sua parte, que a minha já está pronta. Bota a mão no ombro desse irmão que está do teu lado, diga assim, ó: ei, a sua parte você precisa fazer. Eu sinto Deus aqui. 7 dias caminhando. Olha isso, doutora. Olha isso, pastor. 7 dias caminhando com aparato militar, sol quente. No mínimo o corpo já estava debilitado por causa do aparato militar, por causa da falta de água. Vários sintomas já estão acontecendo. E aí olha a loucura, Deus vai e fala assim, cava. Ou seja, que Deus está dizendo, faz mais. Isso não é louco isso aqui? Deus não podia dizer, tá bom meu filho, gostei que você me adorou, vou resolver.
enchia o negócio, mandava água, Deus não podia fazer. Só que Deus está dizendo o seguinte: eu sei que você pode mais. Só que Deus está dizendo: eu sei que você aguenta. Só que Deus está dizendo: eu sei que você é capaz. Sabe o que Deus está dizendo? Foi eu que te projetei, foi eu que te fiz. Eu conheço o manual, eu sei até onde você pode, eu sei até onde você suporta. E Deus está dizendo para ele: faça buraco e não pouco. Por quê? Porque vai vir da onde você menos espera, vai vir da onde você menos imagina. E Deus me trouxe aqui para te dizer: descanse o coração, faça a sua parte, porque o que Deus te prometeu vai acontecer. Eu não sei se tem alguém cantando, mas eu não sei se é dó, se é ré, se é mi. É fiel em todo tempo, em todo tempo. Tu és tão, com todo fôlego, eu cantarei da vontade. Isso, lá em cima, lá em cima. É fiel, é fiel. Eu cantarei na vontade de Deus. Que unção é essa? Tua bondade me seguirá, Senhor. O cara está esperando uma resposta, o cara está esperando uma solução. Os reis estão esperando ser uma forma mais fácil. E Deus agora fala para eles assim: regaça a manguinha e vai para Taperuna e faz o que ninguém imaginou que daria certo. Vai cavar buraco, vai para São Gonçalo e cava buraco. Aí Deus está dizendo: vai lá para sua família, cava lá, descansa, que não vai ser em vão não, mas você precisa fazer a sua parte. Naquela empresa, cava, porque se Deus falou, vai ter água. Se Deus falou, vai acontecer esse casamento. Cava. Se Deus falou, vai acontecer. Não vai ter separação, não vai ter morte, não vai ter prejuízo. Por quê? Porque se Deus falou, vai acontecer. E olha o texto. Estou correndo cada hora, a gente vai ouvir outra mensagem depois. Estou só abrindo um caminho. Escute. Deus fala para ele assim: cava. É louco demais. Só cava e vai deitar. Dorme, descansa, que vai vir da onde vocês não imaginam. Gente, isso é loucura. Eu estou cansado, eu estou andando 7 dias, estou com aparato militar, estou desesperado, porque eu sou ser humano. E agora a resposta de Deus que vê o poder, adorei já. O poder subiu, a glória, o louvor subiu, o poder desceu. E aí o poder vem dizendo: cava. E depois que cavar, cava e dorme. Porque a água não saiu quando ele cavou, espirrou assim, igual você vê no filme, minou, cavando e tá minando. Nananina não, cavou e foi dormir. Sabe o que Deus me ensina? Ou confio ou não confio. Sabe o que Deus me ensina? É só eu obedecer a instrução. Porque se eu obedecer a instrução, o que Ele prometeu vai acontecer.
Para de querer dar jeitinho, para de querer puxar, não, recaia. Deus está dizendo: só calma, só obedeça, só continue fluindo, porque o que Ele falou vai acontecer. Gente, me perdoa, mas eu fico imaginando, e eu viajo na história, imaginando os caras cavando. Aí tem 3 grupos aqui. O grupo que olhou e falou assim: aqui não tem esse grupo. Eu, cansado, trabalhei pra caramba, vou lá servir. Eu cansado, vou pra conferência, nada, fui. É o grupo, tinha um grupo lá, e vou cavar nada, fui. O outro grupo, de carioca danado para isso, por isso que aonde carioca chega, não é o caso de você. Mete aquele migué, faz uma bulicazinha. Quem brincou de búlica sabe o que é isso? É aquele buraquinho que fazia para brincar de bola de gude. Meti aquele migué, uma búlica. Tchum. Cavei já, sabe falar, miserável? Deus falou para cavar e muito. Aí tem um outro grupo, que somos nós que está aqui, ó. Somos nós que estamos nessa conferência. Se é para fazer, vamos fazer certo. Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Se é para servir, vamos servir se lançando. Se é para adorar, vamos adorar de verdade. Porque faz e deixa. Eu fico imaginando, cava e não pouco, muitos. Vai vir da onde vocês menos esperam. Aleluia. Levanta a mãozinha, levanta, que eu vou declarar um negócio aqui. Pega você isso. Enquanto você está cavando aqui, o que Deus está revelando e profetizando para você não vai ser preparado, já está pronto. Então descansa o teu coração, já está tudo pronto. E agora faz assim com a mão de receber, e no tempo dele, assim me autoriza o Senhor para te dizer: o que Ele prometeu vai chegar até você. Eu vou repetir: o que Ele prometeu vai chegar até você. O diabo não vai roubar o que Deus te prometeu. Por quê, pastor? Porque o texto diz que eles cavaram. Se fosse eu sou meio curioso, não sou 100% não. Mas claro que tem um pouquinho aqui de curiosidade, um pouquinho de ansiedade. Claro, sou ser humano. Se é eu, duvido que eu ia dormir. Ia ficar lá, ó, de onde vai vir essa água? Porque a água não veio de imediato. O texto diz que no outro dia, quando eles acordaram, os buracos estavam todos cheios. O texto diz que no outro dia a solução estava resolvida. Aqui é uma palavra de profeta. Levanta agora as duas, se for possível. Ei, e é uma profecia, porque eu sou profeta. Antes dessa conferência acabar, o que Deus te prometeu pode acontecer. Ei, é só confiar e descansar, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Se é uma verdade, celebra, grita, ora em línguas, faz barulho. Eu creio que é uma unção de Deus esta noite. Poderia colocar um tema para essa mensagem? É tempo de viver a melhor estação da nossa vida. Vou repetir: é tempo de viver a melhor estação da nossa vida. Vou dar uma melhorada: é tempo de viver o melhor ano da nossa vida. Pastor, cenário político não diz. Pastor, cenário econômico não diz. Pastor, estou sentindo no mundo espiritual. Eu não estou nem aí. Eu não sou movido pelo que a terra diz. Eu sou movido pelo que o céu diz. E se o céu falou, independente do cenário político, independente do que estão dizendo, vai ser
Vem na cabeça, no céu. Além do véu. Além do véu. A tua unção de pé do jeito que você está, adore, adore. Tem resposta de Deus. Tem uma nova unção. Se você ora em línguas, abre a tua boca e ora em línguas por um minuto. Orem, orai. Deus está dizendo, estou te dando visão. Estou sentindo muito Deus aqui. Deus está renovando o crente. Eles acordam de manhã. E quando eles acordam de manhã, que eles olham um espelho d'água. E o Espírito Santo falou comigo algo muito forte. Lembra de um texto que ele diz, que Deus diz que vai vir da onde você menos espera. E vai vir de onde você menos imagina, que diz, não vai vir no vento e não vai vir a chuva. O que é que Deus está dizendo? Vai vir por meios que você não tem o controle. Não vai vir pela sua influência, nem pelos seus seguidores, nem pelo seu network. Vai vir pelo poder do Senhor. Quando eles acordam de manhã muito felizes, porque o que eles precisavam ali era o quê? Diga comigo, água. O que eles precisavam ali? Resolvi o problema, sim ou não? E eu caminho agora para encerrar de verdade. Lá na igreja eles me enganam direto. Eu caminho para encerrar. Aprende a falsidade rapidinho, né? Mas já estão. Mas olha que coisa interessante isso aqui. O que eles mais precisavam? De água. Água resolvia, se abastecia, abastecia os cantis, dava de beber os animais, dava de beber todos os gados, todo mundo bebia, todos os 3 exércitos. E eles seguiriam viagem de boa, que é o que eles precisavam. Atrasou um pouquinho, deu ruim, deu zica, beleza. Só que Deus para e fala para eles assim, senta. Fica de pé que a gente já está terminando. Só que Deus fala para eles assim, senta, bebe água, descansa, que o que você precisa eu vou entregar nas tuas mãos.
Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Quando obedecemos a instrução, a vida se torna mais leve. Quando estamos debaixo de um direcionamento do céu, mesmo mediante as dificuldades, Deus faz ser leve. O que eles mais precisavam era água. Eles obedecem à instrução, eles cavam o buraco, mesmo cansados, mesmo sem força. Quando eles cavam de cavar, e aí eu acredito nisso com muita força, enquanto eles estavam cavando, aparentemente sem força, aparentemente sem saber o que ia dar, lá do outro lado, lá em outro lugar, lá por trás de um monte, sem eles ver, estava chovendo. Quando eles foram dormir, aonde estava chovendo, encharcou o solo, a água veio. Enquanto eles estavam dormindo, Deus estava trazendo um milagre para as suas mãos. E eu quero profetizar isso: enquanto você está cavando aqui, Deus está se movendo lá. Enquanto eu estou cavando aqui, Deus está se movendo lá em São Gonçalo. Enquanto eu estou cavando aqui, Deus está se movendo lá em Bahrein, aonde está minha filha no meio da guerra. Enquanto eu estou cavando aqui, Deus está fazendo o cumprimento que Ele prometeu chegar. E eu acredito que vai acontecer o que Deus prometeu. Eu encerro agora mesmo. O que eu mais queria era água. Então água ali para mim era muito. Seu nome mesmo? Cleiton. Perguntei você que você é chique, você é bonito. O que é muito para você? Tanto material como qualquer coisa, financeiro. O que é muito em dinheiro para você? Chuta, o que é muito? Pode chutar. Perguntei a pessoa certa, chuta. Fala quanto, dá um número. Fala quanto, 100 milhões, 200 bilhões, tem bilhões, trilhões, fala. 2 bilhões, é muito para você? É muito? É muito? Para Deus é pouco. Você está entendendo? O que é muito para você, para Deus sempre vai ser pouco. Não, você não pegou, você fica com medo, fala, tá bom, o que é muito para você, uma libertação de um drogado que precisa ser liberto, para Deus é pouco. O que é muito para você, aquela porta de emprego top que você precisa, é muito, para Deus é pouco. Ou seja, o que é muito para mim, para Deus ainda é pouco. O que Deus disse para eles: ei, o que vocês precisam é água. O que vocês precisam era muito para eles, era o suficiente para eles, era o que eles precisavam. Eles dariam tudo para ter água ali. Aí quando a água chega, Deus diz para eles: isso ainda é pouco. Levanta a tua mão. Nessa conferência, Deus vai fazer infinitamente mais. Levanta a tua mão e celebra. Deus vai fazer infinitamente mais. Prepara uma música aqui, quando eu botar o microfone ali, vocês cantam, tá bom? Eu imagino na minha cabecinha, cheio de sede, chapa quente. Deus fala para eles: senta, bebe água, bebe mais. E agora, Senhor, vou sair para a guerra, vou sair para a guerra. Senta. E entregarei nas vossas mãos os vossos inimigos. Pastor, só está dizendo que eu não vou guerrear. Tem tempo que você vai precisar cavar. Sim, mas